E aí, pessoal, tudo tranquilo? Espero que estejam lembrados da nossa última aula, aulinha 10, na qual a gente falou sobre o grande poeta português Luís Vaz de Camões, o grande poeta do classicismo português. E a gente nunca pode esquecer que o Camões é o cara que começou, né, ou que, de certa forma, deu sequência ao uso da grande novidade do movimento classicista, que era a medida nova. Vocês se lembram disso, certamente, né? A medida nova era a grande marca daquele momento, vinha importada da Itália lá, ou daquelas cidades-estado da Itália, né, pessoal? Aquelas cidades tipo Florença e tal, um grande poeta chamado Petrarca, que acabava influenciando todo mundo naquele momento. Então, trouxeram de lá a medida nova e trouxeram também o soneto. Não foi o Camões que trouxe, vocês têm de ficar ligadíssimos nisso, que na verdade, quem trouxe foi esse cara aqui, ó, Francisco Sá de Miranda, tá certo? Então Francisco Sá de Miranda desembarca em Portugal com aquela novidade, e o Camões, que era um grande poeta, que era um grande escritor, né, tempos depois, anos depois, acabou se tornando um dos grandes sonetistas da literatura portuguesa. E é importante vocês se ligarem que ele, então, tem na obra dele grande parte dos grandes poemas do classicismo português são do Camões. Assim como ele também escreveu os Lusíadas, gente, ele também escreveu um outro tipo de poesia sobre o qual a gente vai falar na aulinha de hoje. Esse poema a gente geralmente classifica como poesia lírica. Se vocês derem uma olhadinha no material que vocês têm aí, é isso que vocês vão ver, poesia lírica. A poesia épica é aquela que conta uma história de um herói, narra um monte de aventuras, né? É longa, então é um poema narrativo. Mas a poesia lírica já é mais concentrada em colocar em pauta outros temas, né? Não tem temáticas narrativas. Em geral se fala de sentimento, em geral se expressa um ponto de vista, em geral o sujeito vai ali e escreve sobre temas leves, por exemplo, a gente vai ver na poesia lírica do Camões muito frequentemente referências a moças, garotas, né, pessoas trabalhando na sua lida do dia a dia. Então é importante a gente perceber que na obra lírica do Camões fica de lado a ideia da poesia épica, tá? É só poesia mais sentimental. E o que é a primeira coisa que vocês têm no materialzinho de vocês aí que cabe vocês se ligarem, gente, se ligar bastante. Olha só, vai ter uma série de poemas do Camões que são poemas aparentemente antigos esteticamente. São aquelas redondilhas, não são os sonetos de versos decassílabos da medida nova. É a medida antiga, a medida velha. E a gente tanto vai encontrar poemas com 5 sílabas poéticas, quanto poemas com 7 sílabas poéticas. Então esse tipo de poesia a gente associa mais a uma poesia popular. Já o soneto, que também vai ser encontrado, né, ele é aquele formato poético que tem 4 estrofes, 2 estrofes de 4 versos, por isso que está aqui 2 quartetos, e também 2 estrofes de 3 versos, por isso 2 tercetos. Em geral, né, o soneto vai ter 10 sílabas poéticas. No caso do Camões, sempre vão ser sonetos decassílabos, sempre vão ser sonetos na medida nova. E a influência é aquela influência que vem lá do humanismo italiano, daquelas cidades que eu falei para vocês. A referência fundamental é uma referência à cultura antiga, cultura clássica dos greco-romanos, e vai daí nós vamos ter um monte de poemas, no caso do Camões,
nos quais aparecem, como já tinha aparecido lá em Os Lusíadas, se lembra? Vênus, né? Apolo, enfim, Marte, grandes divindades da mitologia. Pois é, aqui na poesia lírica do Camões também volta e meia vai aparecer uma ou outra figura da mitologia, tá certo? Então é importante a gente se ligar. Bom, vamos dar uma olhadinha já numa obra dessa poesia lírica, tá? Geralmente essa poesia lírica foi conhecida através da publicação de Rimas em 1595, que é uma verdadeira compilação de, né, uma espécie assim de, ai, o cara já tinha morrido, né, gente? Vamos pegar toda a obra do Camões aí, vamos publicar uma antologia, né, que nada mais é do que uma reunião de poemas dele. E aí apareceram diversas obras, entre elas obras nessa medida que é a medida velha. O exemplo que a gente tem aqui, tá, que é diferente do exemplo que a gente vai ter depois, que é o exemplo da medida nova, tá, é importante a gente se ligar que era uma poesia bem habitualmente produzida pelas pessoas do povo, assim. Tinha mais uma cara de folclore, era uma coisa mais popular, tá? Não era tão refinado como o soneto. E aí a gente tem aqui um exemplo de poema com 7 sílabas poéticas, tá? Redondilhas maiores. Essa primeira parte do poema, né, nessas rimas aqui, ó, é a primeira parte em que mote, na verdade, é o motivo, é a temática, tá, do que eu vou falar aqui. Então é uma parte que diz, né, o mote é descalça, vai para a fonte, Lianor pela verdura, vai fermosa e não segura. Então davam esse tema para um poeta desenvolver e o cara desenvolvia ali, às vezes uma quadrinha, né, às vezes uma estrofe de 8 versos, né, às vezes uma estrofe de 10 versos. Então, basicamente, é o que a gente vai ver aqui. E aqui nessa parte, voltas, ó, é quando começa o poema, propriamente dito. Então, a primeira estrofe desse poema é essa daí. Leva na cabeça o pote, o texto nas mãos de prata, cinta de fina escarlata, saindo de chamelote, traz a vasquinha de cote mais branca que a neve pura, vai fermosa e não segura. Então a ideia é fazer uma descrição da forma como a Lianor está indo buscar água. Então é importante a gente perceber que mesmo numa poesia simples como essa, assim, ali, ó, Lianor pela verdura, descalça vai para a fonte. Olha só como está descontraída, como está relaxada, né? Não é uma mulher natural, sabe? Não é uma mulher toda produzida, e descalça vai para a fonte, Lianor pela verdura. Esse verdura ali, na verdade, tem dois significados. Ela vai andando por sobre a grama, vai andando por sobre o verde, mas ela também está verde, ou seja, ela é uma moça jovem, ela é uma moça, né, marcadamente diferenciada, digna, digamos assim, de ser poetizada pelo poema, pelo poeta. E se a gente for analisar ali, ó, nas voltas, leva na cabeço pó. Quantas sílabas poéticas deu? 7 sílabas poéticas, redondilhas maiores na cabeça, tá? Vamos dar uma olhadinha nessa escansão aqui, ó. Olha só, gente. Leva na cabeço pó. E aqui a gente não conta, né? Por que a gente não conta essa última? Porque ela é átona, certo? Por que acontece essa junção aqui, ó, do A e do O? Porque quando tem uma vogal no final da palavra e uma vogal no começo da outra palavra, quando a gente fala, geralmente a gente acaba unindo as duas, e é o que vai acontecer aqui. Então aqui a gente tem um exemplo dessa poesia em medida velha do Camões. Entretanto, além dessas cenas, que são cenas campestres, o Camões também às vezes explorava grandes temas. Olha só, esse tema aqui é um tema muito clássico da poesia daquele momento histórico, é o desconcerto do mundo, já é uma crítica à sociedade, é uma crítica
ao mundo como está e como deixa de ser. E aí a gente vê que basicamente em 10 versinhos o Camões faz uma crítica a esse funcionamento, ao desconcerto, a como o mundo está desconjuntado. Diz ele nessa crítica: os bons vi sempre passar no mundo grandes tormentos, e para mais me espantar, os maus vi sempre nadar em mar de contentamentos. Cuidando alcançar assim o bem tão mal ordenado, fui mal, mas fui castigado, assim que só para mim anda o mundo consertado. É importante a gente perceber que, na verdade, a crítica está, né, no fator dele ter dito assim: pô, olha só, o mundo, eu vi que o mundo estava todo errado, todo desconjuntado, o pessoal que era mal que se dava bem, eu decidi também ser mal para eu me dar bem, pois fui o cara punido pelo meu mal. Quer dizer, só para mim o mundo anda consertado. Vai estar pé frio também o Camões. Né? Então, um outro aspecto igualmente importante, vocês têm aí a página do nosso livro, é a série de temas que ele vai abordar, geralmente nos sonetos, que é uma poesia mais elevada, uma poesia mais, sabe, aquela poesia considerada assim a poesia exemplar daquela época. Tá? Aí a gente tem uma série de características. Frequentemente ele vai falar de amor, mas é um amor idealizado, ou seja, um amor platônico, a gente diz, né? Ama-se uma ideia de perfeição. E essa ideia geralmente é associada ao amor de almas, ao amor purificado, ao amor espiritualizado. Muito frequentemente ele vai falar da morte da amada, tá? Ele tinha uma namorada chamada Dinamene que morreu em um naufrágio, e aquele tema do desconcerto do mundo, acerca do qual a gente acaba de falar, também frequentemente aparece no Camões. Vamos dar uma lida nesse aqui, que é um dos sonetos mais conhecidos dele. Amor é um fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer, que enlouquece sem doer. É um querer mais que bem querer, é um andar solitário entre a gente, é nunca contentar-se de contente, é um cuidar que ganha em se perder. É querer estar preso por vontade, é servir a quem vence o vencedor, é ter com quem nos mata lealdade. Mas como causar pode o seu favor nos corações humanos amizade, se tão contrário a si é mesmo amor? Olha só, é interessante a gente perceber primeiro que todo esse poema aqui ele é construído em cima de oposições. Olha só, é um fogo que queima e que não se vê, certo? É uma ferida que dói, mas não se sente. É um contentamento descontente. É uma dor que enlouquece sem doer. Pô, mas se é uma dor que enlouquece, como é que o sujeito não está sentindo isso? Tá? Basicamente, essa figura de linguagem caracteriza todo o raciocínio desse poema. E essa figura de linguagem a gente chama de paradoxo. Tá certo? É impossível o sujeito ter um contentamento descontente, por exemplo. É impossível o sujeito dizer que tem uma ferida que dói e que não se sente. Percebeu? Então aí a gente está diante de um paradoxo. Por que, que ele usa o paradoxo como a figura de linguagem marcante de um poema que tematiza sobre o amor? Ora, óbvio, como diria o Trimagasi, óbvio. Qual é que é a ideia? A ideia é que o amor é altamente contraditório. E ele termina o poema justamente com uma pergunta: como é que as pessoas continuam se sentindo amorosas? Como é que as pessoas continuam se entregando ao amor se tão contrário a si mesmo é o sentimento amoroso? Tá certo? Então é importante a gente perceber. O dado fundamental é que nós estamos de novo diante de um soneto, aquela forma poética clássica, e esse soneto tem 10 sílabas poéticas. Aqui a gente vai ter outra obra muito conhecida, e essa obra aqui ela fala justamente daquele amor que é o amor de almas. Olha só como começa: alma minha gentil que te partiste,
tão cedo desta vida descontente, repousa lá no céu eternamente, e viva eu cá na terra sempre triste. Se lá no assento estéril onde subiste, memória desta vida se consente, não te esqueças daquele amor ardente que já nos olhos meus tão puro viste. E se vires que pode merecer-te alguma cousa a dor que me ficou da mágoa sem remédio de perder-te, roga a Deus que teus anos encurtou, que tão cedo de cá me leve a ver-te, quão cedo de meus olhos te levou. Percebeu? O primeiro aspecto, que ele perdeu a mulher amada. Tá? Esse é o primeiro aspecto. Agora, olha o jeito como ele fala que ele perdeu essa mulher. Alma minha gentil que te partiste. Ah, esse te partiste aqui tanto pode significar que ela partiu a alma dele, quanto a alma da mulher se partiu. Percebeu? Muito legal, né? Um duplo sentido aí, muito legal, muito legal. Grande poeta, tá? Fala da morte da amada e diz, entre outras coisas, ó, a ideia de que ele, a partir da morte da amada, vai viver sempre triste, porque sentindo falta justamente daquela amada. Se lá no assento etéreo, se aí no céu onde tu subisse, tu, tu pode te lembrar alguma coisa dessa vida, não te esquece daquele amor ardente que nos meus olhos tão puro tu viste. Tá? E se tu vê que podes fazer alguma coisa, se essa dor que me ficou merece alguma coisa, se o fato de eu sentir tanto por te ter perdido, pede a Deus, tá? Que também me leve daqui. Ó. Então, basicamente, é essa ideia. Para nós, o dado fundamental é que tem a ver com aquele sentimento de amor platônico lá, tá? Neoplatônico, de que a gente falou na outra, na outra vez que a gente conversou ali sobre o soneto anterior, tá? Agora, um outro detalhe igualmente importante aqui desse poeminha é que ele já vem com essa escansão aqui, ó. Fiz uma pesquisa aqui, tá? Então aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Opa, aqui eu tenho que cortar, porque aqui também tem que cortar, porque é sílaba átona, aqui também é sílaba átona e aqui também é sílaba átona. Tá certo? Então, alma minha, gentil que te partis, tão cedo desta vida descontém, repousa lá no céu eternamente e vive o cá na terra sempre triste. Tá certo? E aí a gente fecha com o tipo de verso decassílabo que caracterizou todo esse momento, todo esse classicismo português. Aqui tem outro soneto, tá? Só para fechar, esses dois sonetos vocês vão encontrar nos exercícios que, né, a gente vai fazer, né? Então deem uma olhadinha, lê da serenidade deleitosa que representa em terra um paraíso entre rubis e pérolas, doce riso, debaixo de ouro e neve cor-de-rosa, presença moderada e graciosa, onde ensinando estão despejo e siso, que se pode por arte e por aviso, como por natureza ser formosa. Fala de quem a morte e a vida pende, rara, suave, enfim, senhora vossa, repouso nela alegre e comedido. Estas as armas são com que me rende e me cativa amor, mas não que possa despojar-me da glória de rendido. Basicamente, o que ele está falando nesse poema aí é a ideia básica também de que o amor, né, é aquele, o sujeito se rende ao amor, ó, ele perde, né, justamente por se entregar ao amor, mas ele ainda tem uma glória, que é a glória de estar apaixonado. Tá certo, amiguinhos? Então, por hora era isso aí. Não se esqueçam das tarefas que semana passada vocês ficaram sem, mas essa semana não vai ter, hein? Então cuidado, porque vocês vão fazer as tarefas lá e aí a gente vai adiante, né? Um abraço grande para vocês e até mais, gente. Boa semana, gurizada!